homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, os têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Vamos ler juntos o versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo além destas coisas essenciais. O texto continua, né? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Pai, muito obrigado por estar aqui na manhã desse domingo com os meus irmãos. Amém. Nessa data tão especial, data em que a Igreja Presbiteriana Região Oeste, ela é formalmente, oficialmente organizada como mais uma igreja do nosso presbitério, o Presbitério das Alterosas, mais uma igreja formalmente organizada para a proclamação do Teu reino e da glória do Senhor. Eu agradeço por esse momento onde a Tua palavra pode ser aberta e lida no meio da igreja, porque é tempo que o Teu Espírito Santo, de forma especial, edifica e fortalece a igreja por meio desse meio gracioso do Senhor. Amém. Esteja conosco, Deus, nesse exercício espiritual. Fortalece e anima os meus irmãos nos desafios que o Senhor tem dado a eles. Eu te peço assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quem governa a igreja? Quem é que administra a igreja? Quem é que tem a responsabilidade de fazer com que a igreja ela cumpra as suas tarefas, ela cumpra o seu objetivo, ela atinja as suas metas? Quem fiscaliza a igreja para saber o que está funcionando e o que não está funcionando? Quem é que é o responsável por alertar aos perigos e para corrigir os desvios e os erros? Bom, nós podemos de uma forma direta responder a essas perguntas dizendo assim, é o conselho da igreja, são os oficiais da igreja, por aquelas pessoas que foram eleitas no meio da comunidade, por meio de voto, e que foram separadas especialmente, dirigidas especialmente para esse fim. E sim, essa resposta, ela, no certo sentido, é verdadeira, ela está correta, não está errada. Mas é importante sempre sermos alertados, lembrarmos que, de fato, aquele que governa a igreja acima de conselhos, acima de presbitérios, acima de sínodos, acima do Supremo Concílio, acima de qualquer outra forma de organização e representatividade, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro do reverendo Davi Charles compartilhando conosco uma experiência pela qual ele passou. O reverendo Davi Charles, pastor conhecido da nossa denominação, professor de seminário, tem várias atividades aí na área educacional, de grande cultura e de muita vida participativa na vida eclesiástica da nossa denominação. Ele contava para a gente uma experiência que ele teve, em que ele estava numa das reuniões do Supremo Concílio, numa daquelas comissões que resolviam as questões da igreja, e um grande problema estava afetando várias igrejas, ainda hoje é um problema, um negócio chamado Estatuto da Igreja. Uma das coisas que essa igreja vai precisar ter é um estatuto, ela vai precisar ser aprovada, vai ter que ir para um cartório, né? Ela está na mão do reverendo Ronaldo ali, o Estatuto da Igreja, né? E tem modelos, e como a vida social, política do nosso país foi mudando, os cartórios começaram a criar e ainda criam vários embaraços, várias dificuldades para que a aprovação dos estatutos e a aprovação das atas baseadas nesses estatutos. Uma questão burocrática, chata, mas que estava comprometendo efetivamente a vida das nossas igrejas.
E uma das coisas que essa comissão tinha a tarefa de resolver é criar um tipo de estatuto que fosse o mais tranquilo para ser aceito nos cartórios e para que tudo pudesse funcionar. E diz o reverendo Davi Charles que num dado item, lá logo inicial, logo no começo do modelo de estatuto, vinha lá apresentada por aquela comissão uma afirmação mais ou menos a seguinte, eu não vou me recordar inteiramente de memória, mas basicamente assim, né, a igreja precisa de um governo democrático, que é governado pelo seu conselho, pelos seus presbíteros e E o reverendo Charles, quando ouviu aquilo, ele ficou incomodado. Tem alguma coisa errada com essa definição. Formalmente é isso mesmo, tem um conselho, tem um grupo de homens eleitos, eles atendem a certas qualificações, eles são responsáveis por isso, mas está faltando algo essencial. E dizer que ele voltou para o hotel, incomodado, ele passou a noite propondo um substitutivo, um outro documento para entrar no lugar daquela primeira proposta daquela comissão. E se a gente pegar o estatuto, eu creio que é o que está na mão aí do reverendo Ronaldo, lá no modelo de estatuto que está anexo aqui à nossa Constituição, vem a seguinte afirmação lá, no seu artigo 2º, terceiro parágrafo. O governo da igreja, é disciplinado por preceitos bíblicos, confessionais e constitucionais, reconhecidos pelos crentes como emanando da autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, único soberano sobre toda a igreja. Talvez para alguns possa parecer apenas um mero detalhe, né? Uma firula aí religiosa, colocar o nome de Jesus, mas isso aqui é fundamental para entendermos o que é a igreja. A igreja tem o dever sim de atender a questões chamadas burocráticas, questões que têm a ver com a vida social do nosso país, questões referentes a cartório. Nós temos essas obrigações, mas nós nunca devemos nos esquecer de que a igreja ela está debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o rei sobre sua igreja. Nós não cremos que nós mesmos nos gerimos de uma maneira automática ou meramente atendendo a preceitos burocráticos. Nós estamos na dependência do nosso Rei soberano, Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele governa a sua igreja. Jesus governa a sua igreja. Ele usa meios para isso, é verdade. Mas nunca devemos esquecer que Ele é o soberano Senhor ao qual nós temos que nos voltar e reconhecer o seu governo, reconhecer o seu domínio. Isso é fundamental, especialmente em momentos tensos da igreja. Eu não quero ser pessimista nem fatalista, tá, reverendo Ronaldo? Mas essa igreja vai enfrentar problemas. Ela vai enfrentar. Se a igreja não está enfrentando, né? Mas vai enfrentar, porque a natureza da igreja nesse mundo, ainda um mundo caído, um mundo ainda afetado pelo nosso pecado, um mundo pressionado pelos conceitos seculares, né, por que nós chamamos especificamente o mundo, né, pela nossa própria tendência de ser inimiga de Deus, a nossa carne, e pelo tentador, Satanás, inimigo de Deus. Diante de todas essas situações e circunstâncias, a igreja é pressionada. O seu governo, o governo de Cristo sobre a igreja é questionado. A nossa dedicação a Ele, ela é desviada muitas vezes. As nossas ideias a respeito de quem Ele é e do que Ele deseja para nós são questionados. Sofremos estas pressões, meus irmãos, e a igreja região leste não vai ser diferente. E no certo sentido ela está aqui justamente para isso, essa forma de organização, esse cuidado em atender demandas que são sociais, são burocráticas, ela também é uma forma da igreja se fazer presente no mundo, especialmente atentando para esses problemas e sendo visível, um lugar visível, um ambiente visível, onde Cristo é o Senhor. Até mesmo para atender problemas que possam parecer bobos para algumas pessoas, não muito importantes, a igreja ela faz com cuidado, com carinho, com atenção ao seu reino, perguntando sempre, será que estamos fazendo a vontade do Senhor? E aqui a passagem bíblica que eu li foi uma das passagens mais estratégicas da Escritura e com certeza do livro de Atos dos Apóstolos. Ela trata basicamente de uma reunião, de um concílio
que poderia chamar o primeiro grande concílio da igreja, da antiguidade, da igreja primitiva, para resolver um problema. Se você abrir sua Bíblia lá no início do capítulo 15, você vai saber de que problema se trata, o que problema é tratado nesse concílio do capítulo 15 de Atos. Atos 15, versículos 1 e 2, versículo 1, melhor dizendo, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que se trata aqui? Se você pegar a sua Bíblia, você vai ler lá o Antigo Testamento, você vai descobrir que uma das exigências que era feita para que alguém se tornasse parte do povo de Deus lá no Antigo Testamento era submeter-se à cerimônia da circuncisão. Isso é uma exigência clara, tácita, inquestionável. Se alguém quisesse fazer parte do povo de Israel, dos judeus, ele tinha que passar pela cerimônia da circuncisão. Não havia questionamento quanto a isso. E só depois dessa cerimônia, aquele indivíduo e sua família, que ele representava, faziam parte daquele povo, daquele pacto. E vários profetas, inclusive, se levantaram e questionaram quando o povo relativizou esse compromisso. Que esse mandamento foi reforçado ao longo do tempo. E quando chega agora na igreja, após a vinda do Messias, do Salvador, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, a gente vai encontrar lá várias mudanças acontecendo nesse povo de Deus. A mais significativa dela é que nesse momento, a grande parte dos convertidos, na verdade até a maioria dos convertidos, estava vindo não dentro do povo de Israel. Não estava havendo um avivamento espiritual dentro de Israel. Ou estava havendo um movimento ainda muito limitado, mas fora de Israel, entre os pagãos, chamados gentios, muitos estavam vindo e aderindo à fé cristã. Muitos estavam querendo dizer assim: eu quero esse Jesus, eu creio em Jesus. Estavam confessando seus pecados, estavam abandonando as antigas formas de culto, de paganismo, de adoração de falsos deuses, de práticas ilícitas, de vida de devassidão sexual. Estavam entrando para a igreja, para a comunidade, em particular nessa cidade chamada Antioquia, na qual ali estava ali uma liderança muito forte. Dentro dessa liderança, inclusive Paulo e Barnabé faziam parte. Paulo e Barnabé já haviam percorrido uma boa parte das regiões ali, pregando o evangelho e plantando outras igrejas, enviados por aquela igreja de Antioquia. Antioquia era uma igreja que estava impressionando naqueles tempos pelo seu rápido crescimento e pela grande adesão de pessoas que não vinham da antiga comunidade de Israel. E diante desses fatos, veio alguns de Jerusalém, daqueles primeiros convertidos, daqueles que participaram lá do Pentecostes, daqueles que aderiram à fé lá no dia de Pentecostes. E muitos desses, ao longo do tempo, foram também aderindo à fé, vindo do sacerdócio, vindo de grupos religiosos já muito consolidados em Israel, dentre eles os fariseus, o farisaísmo. Muitos estavam entrando para a fé cristã. Mas eles estavam entrando para a fé cristã, olhando para as suas Bíblias, dizendo assim: olha, Moisés mandou circuncidar. Se você quer ser parte do povo de Deus, você tem que submeter a essa cerimônia. E estava causando uma confusão na igreja, especialmente por essa afirmação tão forte que eles diziam: vocês não podem ser salvos. Não se trata apenas de uma questão de fazer parte formalmente da membresia de uma igreja. Se torna, faz parte do seu, diz respeito ao seu estado eterno. Nem salvo você pode ser. Uma afirmação muito forte. E essa afirmação encontrou resistência particular em Paulo e Barnabé, o que diz o versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. E aqui, apesar de ser um clima de animosidade, um clima de briga, de tensão, eu vejo uma das coisas bonitas em relação à igreja, e em particular, vou dizer, da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque tem diferenças, tem discussões,
questões podem ser acaloradas, mas uma das coisas que nós temos que fazer é, vamos reunir como igreja, vamos resolver isso como corpo de Cristo. Paulo não diz assim, é a minha opinião e acabou, e quem aceita, aceita, quem não aceita, não aceita, se você não aceita, essa igreja aqui vai ser a minha igreja, vamos nos separar da igreja de Jerusalém, vamos montar a nossa denominação, o nosso grupo e pronto. Paulo poderia ter feito isso, não poderia? É o que muita gente faz nos nossos dias, né? A primeira briga que tem dentro da igreja é assim, eu vou montar a minha. Se não é do meu jeito, eu abro do lado aqui, da região leste. Tem um galpão aqui aberto aqui, né? Vou comprar do lado aqui, vou fazer concorrência com o Ronaldo aqui do lado. E pronto, acabou, não tem mais discussão. Paulo não fez isso. Paulo não era divisionista. Ele estava brigando por uma particularidade, por uma firulinha, por uma coisinha tola, por um gosto dele. Ele estava preocupado com algo que é fundamental para o crente. Será que circuncisão, embora esteja na Bíblia, será que circuncisão é um item que ele é inquestionável, ou seja, ele deve ser aplicado para a salvação das pessoas? Será que com a vinda de Cristo a circuncisão não ganha uma outra dimensão, não ganha o seu cumprimento? Assim como, por exemplo, sacrifícios de animais, né? Você pode dizer, mas a Bíblia também fala de sacrifício de animais, de sacerdócio, de templo em Jerusalém, e tudo isso já tinha ficado para trás, porque houve uma compreensão muito clara da parte da igreja que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote que oferece a si mesmo um cordeiro perfeito, imaculado, sem defeito, totalmente suficiente e único suficiente para a salvação daquele que crê. Portanto, mesmo que esteja escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, que o povo era convocado a levar animais para o sacrifício no templo, isso já havia caído, uma compreensão clara, mas ainda havia dúvidas em relação a outros rituais, como no caso da circuncisão. Deveria este ser incluído junto com os sacrifícios ou não? Deveria esse ainda continuar na vida da igreja ou não? Ele é tão indispensável que se alguém não submete à circuncisão, ele está perdido. O batismo cristão, ele se torna algo menor, algo meramente pro forma. Jesus não havia nos ordenado aos seus discípulos que fossem a todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que ele tinha ensinado e batizando-os, não circuncidando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São questões, irmãos, que para nós talvez possam parecer simples, porque já foram resolvidas lá atrás. Mas para eles era algo importante, algo fundamental, diz a ver com a estabilidade, a segurança da minha fé, onde ele está escorado, onde ele está, de fato, alicerçada. E isso demandou uma reunião. Pessoas que eram reconhecidamente testemunhas oculares da ressurreição foram importantes naquele momento. Paulo resolveu ir para Jerusalém com Barnabé para se reunir, diz aqui, com apóstolos em primeiro lugar. É importante distinguir aqui que é um período especial da história da igreja. Nós não temos mais apóstolos nos nossos dias. Os apóstolos foram fundamentais, realmente foram o fundamento da igreja, no sentido de que eles testemunharam: Jesus de Nazaré ressuscitou. O Espírito Santo atuou de forma especial na vida destes homens, capacitando-os a serem testemunhas fiéis, homens que no passado tinham sido temerosos, medrosos, acovardados, abandonaram o Senhor Jesus naquele momento tão tenso, tão terrível da cruz. Mas estes mesmos foram extraordinariamente capacitados para testemunhar que Jesus de fato ressuscitou, que não tem nenhum outro nome abaixo do céu sobre o qual importa que nós sejamos salvos. Portanto, eram figuras importantes. Mas, curiosamente, aqui nos é apresentado que não coube tão somente aos apóstolos decidir. Poderia ser assim, né? Aos apóstolos, eles são figuras tão extraordinárias, tão especiais, o Espírito Santo trabalha de forma tão extraordinária. Vamos deixar a decisão na mão dos apóstolos. Apenas os 12. Mas não foi o que aconteceu. Diz que apóstolos e presbíteros. A gente já começa a ver um momento de transição na vida da igreja, em que aquela primeira grande liderança apostólica, ela já começa a preparar a igreja para um novo momento, para um novo tempo. Que novo tempo é esse? Tempo em que não haveria mais apóstolos.
tempo em que aquilo que os apóstolos tinham que fazer, já o fizeram. Testemunharam da ressurreição de Cristo, deixaram documentos autenticados para nós, as Sagradas Escrituras, especialmente do Novo Testamento, para a orientação das igrejas. Estavam agora preparando aqueles que não entregariam novas revelações, ou trariam mensagens extraordinárias de Deus, mas aqueles que, maduros na fé, testados quanto à sua fé, bem alicerçados na verdade desse Evangelho, estariam prontos a ajudar a igreja a caminhar nos passos do Senhor Jesus Cristo. São os presbíteros da igreja, dos quais, desse nome, desse termo, vem o nome da nossa igreja. Obrigado. Igreja presbiteriana. Nós trazemos no nosso nome, da nossa denominação, essa marca, que deve ser algo que deve nos lembrar o tempo todo. Nós estamos aqui participando dessa grande obra que começou lá com Jesus Cristo, seus apóstolos, confirmando a ressurreição do Senhor Jesus, mas se estende até nós, chega até os nossos tempos, e nós estamos atentos, cuidadosos, zelosos em promover no meio das nossas comunidades o reconhecimento de presbíteros, pessoas maduras na fé, oficialmente reconhecidas dentro da igreja, para ajudar a igreja nessa caminhada de enfrentar os desafios do momento com firmeza no Evangelho, pregando o mesmo Evangelho, ajudando a igreja a caminhar na direção do reino de Deus, sob o governo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa igreja não tem apóstolos, mas geração após geração nós promovemos a eleição de presbíteros, justamente para momentos como esse, momentos em que a igreja ela encontra instabilidade, dúvidas, temores, quando algumas ideias precisam ser realinhadas com o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, aqui essa nota é importante aos presbíteros. Eu não vou ler toda a passagem, toda a discussão, você pode fazer esse exercício depois em casa. Muitos aqui com certeza já conhecem a história, sabem o que se deu naquela assembleia, sabem aqueles que participaram da assembleia, que falaram, que expuseram as suas ideias. Todos tiveram liberdade de expor o que pensavam. É uma discussão a respeito da Bíblia, da Escritura, do papel dos rituais do Antigo Testamento, agora nesse momento de cumprimento das profecias messiânicas que se deram com Jesus Cristo, e como a igreja deve assimilar isso. O que eu quero apenas chamar a sua atenção é que, além de haver a participação de vários, Paulo pôde falar, Barnabé, Pedro, os da linhagem farisaica, os herdeiros do farisaísmo também puderam falar, também expuseram o seu ponto de vista, todos foram ouvidos. Mas uma coisa curiosa é que talvez pudesse esperar, então agora o apóstolo Pedro vai se levantar e vai decidir. A teologia católica apostólica romana quase que exigiria isso, porque a igreja católica apostólica romana advoga que o Papa é o sucessor de Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. Era aquele que, quando a igreja está em grande tensão e uma decisão precisa ser tomada, quando o Papa fala a partir da cadeira de Pedro, através do trono de Pedro, a sua palavra é autoritativa e tem o mesmo peso, entrando dentro da tradição da igreja, que tem as próprias Sagradas Escrituras. Isso é um dogma do catolicismo romano. Mas quando a gente vai para a Escritura, a gente não observa isso. Pedro falou sim, mas falou como parte daquela assembleia. Ele tinha voz, ele falava, tinha autoridade apostólica, mas Paulo também tinha. E a palavra de Pedro tão somente confirma aquilo que Paulo estava advogando, estava defendendo. Não foi uma palavra que, só a minha palavra aqui, ela fechou o assunto e acabou. Houve discussão de parte a parte. E curiosamente, quem vai pegar todas aquelas falas e vai ponderar sobre elas e vai propor ali uma decisão, um documento que seria importante para a vida das igrejas, não é um apóstolo, é um presbítero da igreja. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago não era apóstolo porque, primeiro, durante o ministério de Jesus, Tiago nem acreditava em Jesus, ele era um incrédulo. O Evangelho de João fala assim que os irmãos de Jesus debochavam dele, assim, vai lá para Jerusalém, você não é o tal, você não é o bambambam, você não é o que manda lá, vai lá, se mostra. E João diz assim, porque nem os seus irmãos criam nele. Tiago era um debochado, era alguém que não estava nem aí para Jesus durante seu ministério.
Durante um tempo até achou que ele estava louco. Foi a mãe de Jesus, diz ao Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, a mãe de Jesus com seus irmãos, para levá-lo, porque achavam que ele tinha perdido o juízo. A ponto de dizer assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Cara, como assim? Esses estão aqui me acompanhando. Esses são minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem parte do meu reino, são os meus pequeninos. Mas Tiago passou por uma grande transformação. Diz lá a primeira carta aos Coríntios, Paulo, no capítulo 15, diz que uma das pessoas para quem Jesus fez questão de aparecer após a ressurreição foi para Tiago. Tiago foi profundamente movido na sua incredulidade. Ele foi desconcertado. Aquele irmão com quem acostumou e viu, cresceu junto, vê crescer junto ali, de repente dizer, ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido da nossa nação. E ele foi transformado. Tiago não foi chamado para ser um apóstolo, no mesmo sentido de Paulo, no mesmo sentido de Pedro. Mas ele foi reconhecido na igreja de Jerusalém como uma liderança importante. Ele foi consagrado como um dos presbíteros daquela igreja. E ele estava ali presidindo aquela assembleia, presidindo aquele concílio. E ele faz a proposta, coletando, pensando no bem da igreja, pensando inclusive naquela voz que se levantou, tentando advogar a defesa, defendendo ali a ideia da circuncisão. Ele não desprezou completamente a sensibilidade daquelas pessoas, porque ele mesmo era alguém criado no judaísmo, criado naquelas sensibilidades. Ele sabia que algumas coisas eram difíceis de serem rompidas de imediato, mas ao mesmo tempo ele não podia negociar essa verdade que é fundamental, ou seja, de que a nossa salvação em Jesus é pela graça que Ele oferece, confiando nós naquilo que Ele fez naquela cruz e não em algum ritual que nós venhamos a fazer para angariar, para conquistar a salvação em Cristo. Ela nos é proposta graciosamente e conciliando essa verdade que é inquestionável, mas levando em consideração as sensibilidades que os judeus que estavam aderindo à fé podiam ter nesse contato agora, nesse momento novo de uma igreja que era majoritariamente advinda do paganismo, é que Tiago propôs aqui um documento, esse documento que eu li, de forma resumida aqui na escritura, para o auxílio da igreja. E o ponto que eu quero salientar, antes de terminar a minha fala, é como Tiago fez questão de mostrar que aquilo que estava sendo elaborado não era apenas uma convenção, não era apenas uma saída inteligente, não era apenas uma decisão feita por homens intelectualmente capazes, argutos, né? Não é como numa empresa, onde lá a empresa tem um problema, precisa resolver aquele problema, chama lá a diretoria da empresa, e eles ficam lá batendo boca, discutindo e pesquisando, e vai para lá e pensa uma coisa, de repente a gente consegue, tem a solução aqui, conseguimos, através da nossa inteligência, da nossa capacidade, nós decidimos, deliberamos e vamos tirar a empresa desse momento difícil. Diz o versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo. Continua a sua fala. Pareceu bem ao Espírito Santo em primeiro lugar e a nós. Eu acho essa fala uma fala muito ousada. Mas quando a gente pensar assim, puxa, uma coisa que o conselho da igreja decide, está dizendo, o Espírito Santo quer isso. Ele quer isso. Nós estivemos reunidos lá como presbitério semana passada. Uma das decisões foi, vamos organizar a igreja presbiteriana região leste. Quer dizer assim, o Espírito Santo quer que essa igreja se estabeleça. O Espírito Santo quer que aqui, nesse lugar, se reúna um grupo de crentes, pregando o Evangelho, vivendo em comunhão, adorando o Senhor e Salvador de suas vidas, proclamando quem Ele é, alcançando a região, alcançando as nações, daí as bandeiras, né, das nações, uma igreja que nasce missionária. O Espírito Santo quer isso. Eu não sou ateu, é o pastor Antônio, né, presidente do nosso presbitério, não é o reverendo Ronaldo,
não é um grupo de presbíteros representantes de outra igreja, tão somente. Nós queremos, mas queremos porque entendemos, em primeiro lugar, que o Espírito Santo quer. E o Espírito Santo presente na igreja é o meio através do qual Cristo, de fato, governa a sua igreja. Jesus governa a sua igreja, nos confiando o seu Espírito. Espírito esse que veio não para nos trazer soluções mágicas, novas revelações, mas para atrair o nosso coração para a Escritura, como aconteceu neste primeiro grande concílio, de ler com atenção, ver o que a Bíblia diz a respeito das verdades espirituais, de tentar entender como elas se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, e como elas têm que ser aplicadas agora em situações concretas, quando coisas novas surgem. Surgiu uma nova situação, pagãos vindo para a fé em grande número. O que a gente faz com esse povo? Quais são as orientações? Como é que a gente discipula essas pessoas? Como é que a gente orienta essas pessoas a lidarem? As pessoas são acostumadas a adorar vários deuses, a ter mais de uma mulher, a criar os filhos de uma forma completamente diferente. Eles não têm Bíblia, não têm um código moral determinado. Como é que a gente ajuda essas pessoas agora a viver verdadeiramente a sua fé no Senhor Jesus? Nós precisamos da orientação do nosso Senhor Jesus. E Ele nos orienta por meio do seu Espírito Santo. Ele fala, sim, à sua igreja, através de decisões conciliares, que talvez para algumas pessoas possa parecer apenas uma questão burocrática, é apenas para cumprir alguma coisa que está numa constituição de uma denominação, mas é importante lembrarmos, irmãos, que essa constituição que nós fazemos, tudo que ela foi alvo, né, de elaboração, foi feito em temor diante de Deus, pensando a melhor maneira, as melhores maneiras de estarmos alinhados ao governo do nosso Senhor Jesus, de tal forma que parece bem a nós, mas antes de mais nada parece bem ao Espírito Santo, que assim o seja. É usado, mas assim caminha a igreja do Senhor Jesus. Ela é usada porque nós, do ponto de vista talvez humano, social, político, sejamos insignificantes. Eu me lembro estava num debate, esses debates de internet, que a gente não deveria nem entrar, né? Tem uns negócios, não devia nem tentar nesse negócio. A gente entra de vez em quando, fica meio indignado com algumas coisas, e de repente alguém que não era crente falou assim: você, pastor, você não tem que falar sobre isso não, volta lá para o seu gueto. A expressão que eles usam, volte lá para o seu gueto. Um grupinho insignificante, sargentinha, não tem que falar sobre esse assunto aqui na internet, deixa para a gente decidir essas coisas. Mas é assim que o mundo olha para nós, um gueto, um grupinho insignificante. Mas o que nós fazemos aqui é mais importante do que as decisões que são tomadas em Brasília, que são tomadas na ONU, são tomadas nas grandes organizações internacionais, que acham que governam, acham que reinam. Sabe por quê? Porque quem reina a igreja, sobre a igreja, como eu falei, é o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito. Mas Jesus não reina apenas sobre a igreja. Jesus é Senhor sobre toda a criação. Toda a terra pertence ao Senhor. E um dia, quando Jesus voltar na plenitude da glória do seu reino, não vai ser apenas a igreja que vai se ajoelhar e vai adorar o Senhor Jesus. Ele fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão ter que reconhecer, não necessariamente para a salvação, a igreja para a consumação da sua salvação, o ímpio pela justiça, pela evidência. Não tem como negar mais, não tem como eu colocar resistências intelectuais, não tem como eu colocar resistências contra isso. Jesus é de fato o Senhor de toda a criação, Ele de fato reina, Ele é o Senhor de tudo. Enquanto nós aguardamos esse dia, nós temos um privilégio como igreja. A igreja presbiteriana da região leste está tendo um privilégio ao se organizar como igreja oficialmente. É de antecipar os valores desse reino. É dizer hoje, antes daquele grande dia, assim, Jesus já reina. Venham conosco, participem conosco, estejam aqui conosco, debaixo do governo maravilhoso do Senhor Jesus, sendo abençoados pela sua graça. O Espírito dele está aqui conosco, nos orientando, nos auxiliando a caminhar. Problemas virão, mas Jesus não vai deixar de ser Senhor dessa igreja por causa dos problemas, especialmente em tempos de tensão, de crise, ali que nós temos que mais intensamente buscar o senhorio do Senhor Jesus.
buscar a sabedoria do Espírito Santo, as virtudes que dele procedem, a graça que ele derrama sobre nós, os dons espirituais necessários para a edificação da igreja, para que uns aos outros possamos nos perdoar, orar uns pelos outros, exercermos misericórdia, curarmos o coração, a vida de uns dos outros, nos encorajarmos a fé, quando a nossa fé estiver frágil, fraca. Aqui nós experimentamos essa dimensão maravilhosa do reino do Senhor Jesus. E a minha oração, meus irmãos, é que essa igreja nascente, dando seus primeiros passos oficiais como igreja, possa, na sua caminhada também, fazer essa ousada afirmação, quando vierem as crises, decisões forem tomadas, assim, olha, pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem a nós, que nós caminhássemos nessa direção, que nós tomássemos tais decisões, que nós enfrentássemos tal problema assim, dando mostras do governo de Cristo sobre os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, porque, embora a igreja enfrente problemas, ela ainda continua sendo alvo do cuidado, do governo amoroso do Senhor Jesus, teu Filho, ó Pai. Obrigado pelo teu Espírito que, procedendo de ti, procedendo do teu Filho, está aqui presente, está entre nós, está orientando o surgimento desta igreja, está capacitando homens a assumirem o presbiterato, a assumirem o diaconato, a serem oficiais desta igreja. Obrigado, Senhor, pela palavra pastoral do reverendo Ronaldo aqui, proferida, encorajando essa igreja a dar esses passos. Obrigado, Deus, pelo nosso presbitério, que entendeu que essa era a tua vontade, que pareceu bem a nós, pareceu bem, antes de mais nada, ao teu Espírito, que essa igreja fosse organizada. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Espírito do Senhor aqui no meio dos meus irmãos. Que o reino de Cristo possa ser visível aqui, através das manifestações da confirmação do teu Espírito, do Evangelho de Jesus. É no nome do teu Filho que nós oramos. Amém. Amém.